Hey, hi there, how are you? It's good to see you again. Como estão os nossos estudos e as nossas aulas? Eu fico bem feliz porque agora a participação está sendo frequente, né? Eu tenho recebido pedidos de bancas específicas toda semana e tenho recebido, assim, alguns elogios, pessoal pedindo as listas de conjunções, o que significa que tem novos alunos entrando no nosso canal e buscando informações lá de trás, enfim, bem bacana. Eu fico bem feliz com esse tipo de coisa, tá? Bastante elogio, essa é a ideia desse canal, realmente é ajudar de fato vocês, tá? E hoje, atendendo a pedidos, eu venho aqui fazer uma resolução de uma questão da Vunesp, que é uma questão que vai nos ajudar, inclusive, a dominar aqui alguns termos da área jurídica. Legal? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui e a gente vai fazer da nossa maneira tradicional, uma vez que esse texto é um pouco mais extenso, não tenho condições de resolver a prova e o texto como um todo, é um texto bem mais longo, a Vunesp pegando pesado, como você vai ver comigo, com área específica, com texto específico da área de Direito. Olha o que diz aqui a nossa questão, ó. Rule of Law and Democracy. Addressing the gap between policies and practices. Então o título diz o seguinte, olha só esse termo que legal, você nunca mais vai esquecer desse termo aqui, ó. Rule of Law é o Estado de Direito. O Estado de Direito. Aí você tem que dominar um pouquinho da esfera do conhecimento da área de Direito para saber do que se trata. Mas o Estado de Direito, na verdade, consiste no conjunto de leis e, enfim, né, leis e códigos e estatutos que compõem o nosso ordenamento jurídico, por assim dizer. Eu acho que de maneira bem simplista eu posso definir assim. Então, esse conjunto de leis, normas, estatutos, né, códigos que compõem o nosso ordenamento jurídico como um todo, a gente caracteriza isso como Estado de Direito, tá certo? Regido pela nossa Carta Magna, nossa famosa Constituição. E olha só o que ele diz aqui, ó. Rule of Law, então Estado de Direito e a democracia. Aí ele fala assim, ó, lidando, deixa eu pegar uma cor mais bonita do que essa. Address significa o verbo lidar com, resolver, enfim, solucionar um problema, tá? Então ele fala assim, ó, solucionando a distância entre as políticas e as práticas, né? Exatamente, né? Existe a questão da teoria e a questão da implementação dessa teoria na prática do cotidiano das pessoas. E isso pode se referir a vários setores da área do conhecimento, tá? Mas ele fala que existe um gap. É mais ou menos como você dizer que existe um gap, existe mesmo, muito grande, entre aquilo que você estuda no ensino superior e a aplicação disso no mercado de trabalho. Tem um gap aí, tem uma coisa que hoje o ensino superior não consegue resolver. Daí a necessidade de qualquer aluno ir buscar aí, por exemplo, um estágio e tal, para você fazer essa passagem de maneira menos traumática, do meio acadêmico para o meio da prática mesmo, né? Então ele diz assim, olha que texto bonito. The declaration adopted on 24 September 2012 by the United Nations General Assembly at the high-level meeting on the rule of law at the national and international levels reaffirmed that human rights, the rule of law, and democracy are interlinked and mutually reinforcing, and that they belong to the universal and indivisible core values and principles of the United Nations. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele fala o seguinte, a declaração adotada nesta data, tá? Agora vamos lá, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, porque eu vou voltando, esse é o nosso famoso macete da garota bonita, lembra? Tá? Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? Do alto escalão, né? Ou seja, ele fala assim, ó, aqui é preposição de lugar, na reunião de alto escalão, high level, quer dizer de alto escalão, tá? Pode ser traduzido como alto nível também, tá? Então, de alto escalão, aqui é sobre o Estado de Direito e os níveis nacional e internacional, reafirmaram que, ou reafirmou o que, deixa eu ver só se é singular ou plural, a declaração, então é singular, então essa declaração reafirmou que os direitos humanos, né, o Estado de Direito e a democracia estão interligados e mutuamente se reforçando o outro. E que eles pertencem o quê? Aos valores, eles pertencem, vamos ver aqui, they belong to isso. Eles pertencem aos valores indivisíveis, né? Centrais e indivisíveis e os princípios das Nações Unidas, tá? Ele fala de valores centrais, indivisíveis e universais. E os princípios das Nações Unidas. Pedreira, né? Aí ele continua dizendo assim, ó. Indeed, the government
the government responsiveness to the interests and needs of the greatest number of citizens is strictly associated with the capacity of democratic institutions and processes to bolster the dimensions of rights, equality, and accountability. If considered not solely an instrument of the government, but as a rule to which the entire society, including the government, is bound, the rule of law is fundamental in advancing democracy. Strengthening the rule of law has to be approached not only by focusing on the application of norms and procedures. Ou seja, indeed, de fato, ele fala, né? Ele diz assim, ó, the government responsiveness, que tem a ver com resposta, né? Então ele diz assim, ó, aqui pode ser também a tradução de receptividade. Então, a resposta do governo aos interesses e às necessidades do que, olha lá, de um número, do maior número de cidadãos, está estritamente associada à capacidade das instituições democráticas e os processos a bolster, quer dizer, reforçar as dimensões dos direitos, igualdade e accountability, e responsabilidade. Accountability aqui a gente vai traduzir como responsabilidade. Se considerados não somente como, né, um instrumento do governo, mas como uma regra a qual a sociedade como um todo, incluindo o governo, está ligada, a regra, quer dizer, the rule of law, vamos ler tudo, né? O Estado de Direito é fundamental no avanço da democracia. Fortalecer, olha que palavrão que é isso aqui, tá? Strengthening, o fortalecimento do Estado de Direito has to be approached. Então ele deve ser abordado não somente com o foco na aplicação das normas e dos procedimentos, certo? Então não apenas focando nisso. Ele termina o texto dizendo o quê? Veja que bacana. One must also emphasize its fundamental role in protecting rights and advancing inclusiveness, in this way framing the protection of rights within the broader discourse on human development. Texto também, você veja como na nossa aula passada e nessa, assim, bastante rebusquez, bastante tecnicidade no conteúdo dos textos que a gente está lendo. Fazia tempo que a gente pegava uns textos pedreiros assim, é muito gostoso, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Então ele fala, one must also emphasize. Esse one não se refere necessariamente a ninguém, mas ele faz a vez de um pronome que se refere a todo mundo. É como se dissesse assim, todo mundo deve. E quando eu digo todo mundo deve, é melhor usar no português o quê? O verbo na forma reflexiva e dizer deve-se também enfatizar. Esse deve-se quer dizer todo mundo tem que enfatizar, né? O seu papel fundamental em proteger direitos e avanços na inclusão. E desta forma, ele diz aqui framing. Framing vem da palavra enquadramento, então enquadrando assim, a proteção dos direitos dentro do quê? De um discurso mais amplo sobre o quê? Desenvolvimento humano. On aqui é sobre, no sentido a respeito disso, tá? Bem bacana, né? Bem pedreira mesmo, mas daí a nossa questãozinha para a gente poder resolver. Então você nota aqui esse texto, esse grau de rebusquez, e a gente fugindo da tradução ao pé da letra ali, com algumas palavrinhas que pareciam uma coisa, e claro, enriquecendo termos na área jurídica, que são cada vez mais recorrentes nas bancas também. Aí você tem a Vunesp agindo como? Assim, ó, você tem a Vunesp. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa que é importante sobre a Vunesp, tá? A Vunesp às vezes mistura as coisas. É possível que você tenha, por exemplo, tá? Numa mesma prova, eu acho que foi o caso dessa prova aqui. Pode olhar lá depois, tá? Ter questões sobre esse mesmo texto em português e em inglês. Então a Vunesp às vezes faz isso. E a Vunesp trabalha de maneira bastante ampla, explorando bem o seu edital. Então veja, você não só vai ter que lidar com questões em português e também em inglês, como você também pode ter que lidar com aspectos mais semânticos, questão de achar um sinônimo para a palavra, qual palavra substitui, antônimos, como também questões mais léxicas, semânticas e questões mais, eu digo semântica no sentido da palavra interferindo no significado da frase, né? E questões mais estruturais, gramaticais também. É uma prova bem eclética, assim. Ela trabalha explorando de todas as maneiras possíveis o seu conhecimento, tá? Hoje eu trouxe aqui uma questãozinha em português, referente a esse texto, mas nesta prova em específico, lembre-se que havia justamente isso. Havia questões em português e questões em inglês. E aqui a gente só viu, esqueci de mostrar para você aqui, ó, era para ter aquele meu famoso, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui, os 3 pontinhos. Esse texto foi realmente tirado uma parte dele por conta de dar tempo, mas
eu acredito que ele deveria ter o dobro desse tamanho aqui, pelo menos o dobro, tá bom? Aí ele diz assim, ó, então na nossa questãozinha, de acordo com o primeiro parágrafo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 24 de setembro de 2012, tratou do quê? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando, deixa eu apagar todo esse slide aqui, vamos lá. Ele está falando nessa data do quê? Ó, uma declaração adotou, né, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, numa reunião da alta cúpula, o Estado de Direito, nos níveis nacional e internacional, e reafirmou o quê? Que os direitos humanos, o Estado de Direito e a democracia estão interligados e mutuamente reforçam um ao outro, e que pertencem a essa questão do núcleo, né, dos valores centrais, dá para a gente traduzir assim, valores centrais, indivisíveis e universais dos princípios das Nações Unidas. Tudo bem? É isso que fala no nosso primeiro parágrafo, mais ou menos, o primeiro parágrafo continua para cá, tá certo? Mas vamos para a nossa questãozinha. Os direitos da pessoa, igualdade e contabilidade das nações, para tudo. O cara tá brincando com você aqui, ó. Ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando dessa parte do primeiro parágrafo. Como eu disse para você, o primeiro parágrafo continua aqui, ó, tá? Só que ele fala, ó, capacidade, tá? Aqui, aumentar as dimensões dos direitos, igualdade e accountability. Sabe por que ele quis aqui te sacanear? Pelo seguinte, olha só. A palavra accountant, ela significa contador, tá? A palavra accountant, tudo bem? Então o que acontece? Ela pode gerar a palavra contabilidade, porém, no sentido do texto, a gente traduz isso aqui como o quê? Como a palavra responsabilidade. Então aqui, o examinador quis te pegar no contrapé, né? Na sacanagem aqui, fazendo você que se deixa levar mais por uma tradução ao pé da letra. E é aí que eu reforço todo esse pedido e falei nessa aula de novo, foge da tradução ao pé da letra. Analisa o que está sendo usado no contexto e como fica melhor a tradução dentro daquele contexto. Não falou nada de contabilidade aqui no texto, então já invalidou meu item A, tá bom? Bom, essa Assembleia tratou dos interesses e necessidades das nações, dos interesses e das necessidades das nações, vamos ver aqui, ó, tá? Ele estava tratando do quê? Vamos lá. Interesses e necessidades dos cidadãos, é isso. Então aqui a gente já encontra um erro, nada a ver das nações, o texto fala de cidadãos. Vamos ver, ele tratou da conexão entre direitos humanos, Estado de Direito e democracia, pô, daí o examinador, facilitou demais. Vinha ali nos itens esquisitos, rebuscados, vinha fazendo umas alternativas pesadas, assim, exigindo os detalhes do texto, mas ele faz aqui uma questãozinha muito fácil. Evidentemente que isso aqui está certo, né? Evidentemente que é uma conexão, vamos lá, vamos voltar, tá? Ele fala do quê? Vamos lá, tá? Direitos humanos, Estado de Direito e democracia estão interligados. Certo? Então aqui realmente a correta é a letra C. Das capacidades e limites das instituições demográficas, não tratou da questão de limites, portanto aquilo que é a nossa regrinha aqui, aquilo que o texto não fala a gente considera falso, tá? E subrepresentação dos cidadãos em processos governamentais não trata como subrepresentação, uma vez que o foco é o quê? Tá aqui no nosso texto, tá? Vamos voltar? O foco é o quê? Interesses do maior número de cidadãos possível, né? The greatest number of citizens. Como assim, então, ele fala aqui de subrepresentação dos cidadãos? Correta realmente é a nossa letra C, e um prazerzaço poder trabalhar com um texto com um pouco mais de inglês, um pouco mais elaborado com vocês, tá certo? Ficamos por aqui, aguardo mais pedidos para novas bancas e nos vemos no nosso próximo encontro. Ainda que essa não seja uma banca do seu interesse, você sabe que o inglês como um todo tem editais muito parecidos, as bancas trabalham muito parecido, então tudo aqui agrega, não perca nenhuma edição nossa aqui. I see you, bye!